Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, comigo André Monteiro. E amigos ouvintes, nós continuaremos o nosso estudo do capítulo 13, Os Milagres, aqui em a obra A Gênese, e hoje a partir do item 12. Lembrando que nesse capítulo, Kardec vem colocando para nós a questão da característica dos milagres, em que ele faz uma comparação, uma análise, em que a gente tem uma ideia de milagre como se aquela questão sobrenatural, algo que seja derrogue as leis da natureza ou as leis divinas. E Kardec ele vem fazendo uma explicação, uma análise para nós, dizendo que aquilo que a gente pensa que é sobrenatural, fantástico, maravilhoso, de nada tem, na verdade, essas características de algo sobrenatural, ou algo maravilhoso, ou algo fantástico, algo que venha realmente, que não tenha uma explicação na óptica das leis da natureza, das leis físicas ou da própria ciência. Então Kardec ele tira essa questão, tira essa características do miraculoso, do sobrenatural, e vem nos informando que aquilo que a gente pensa que é sobrenatural, que é maravilhoso, existe uma explicação nas leis nas leis divinas, nas leis da natureza, explicações essas que podem encontrar as respostas, a sua fundamentação pela própria ciência. E ele vai dizer que, na verdade, aquilo que a gente pensa que realmente tem esse condão de sobrenatural é porque a gente ainda não conseguiu encontrar a explicação, tendo em vista as nossas dificuldades, o nosso conhecimento científico, mas ele diz que em algum momento a gente vai conseguir atingir isso a partir do desenvolvimento intelectual nosso. Então aquilo que há muito tempo atrás poderia parecer algo inexplicável, ele cita até a questão das comunicações, e hoje nós também usamos os exemplos da possibilidade que a gente tem de se comunicar com a pessoa numa distância do outro lado do mundo, por exemplo, até pelo próprio celular, uma ligação de vídeo das redes sociais. Então, se nós pensarmos nisso alguns anos atrás, há 10, 20 anos atrás, a gente achar que isso era impossível. Mas hoje, então, se alguém fizesse isso naquele tempo, e alguém ia dizer que isso é algo sobrenatural, porque não ia encontrar uma explicação. Mas à medida que a ciência, que a tecnologia avançaram, hoje isso é perfeitamente possível e algo natural. Então Kardec ele tira essa característica do sobrenatural, do maravilhoso, do fantástico, e vem dizer para a gente que tudo tem uma explicação na ciência. E hoje nós vamos retomar aqui o nosso estudo a partir do item 12 do capítulo 13 da obra A Gênese. O título é Características dos Milagres. Diz Kardec: na maior parte das vezes, os fenômenos espíritas são espontâneos e se produzem sem qualquer ideia preconcebida entre as pessoas que menos pensam neles. Em certas circunstâncias, alguns desses fenômenos podem ser provocados pelos agentes, denominados médiuns. No primeiro caso, o médium não tem consciência do que acontece por seu intermédio. No segundo, age com conhecimento de causa, daí a classificação de médiuns conscientes e médiuns inconscientes. Então aqui, amigos ouvintes, até no nosso último programa, Kardec, ele, no primeiro momento, ele faz essa explicação, quando ele começa
o capítulo das características dos milagres, das suas características, ele vem explicando essa questão que nós acabamos de falar, do sobrenatural, do maravilhoso, do fantástico. Então ele vai aprofundando o seu pensamento e o seu ensinamento, após passar por essa primeira ideia do sobrenatural, desmistificar essa questão toda, ele começa a aprofundar nos fenômenos espirituais, nos fenômenos provocados pelos espíritos. E até nós falamos aqui da questão das mesas girantes, que sendo a mesa um objeto inanimado, como ele poderia ter um efeito inteligente? Então isso, num primeiro momento, é considerado algo sobrenatural, maravilhoso, uma mesa que dá resposta, uma mesa que responde a uma pergunta de uma pessoa, ou seja, um fenômeno, um evento inteligente. Então, ele vai dizer, isso tem que ter uma causa inteligente. Se o efeito é inteligente, ele tem que ter uma causa inteligente, mas a mesa não possui inteligência. Então, quem é o agente dessa causa inteligente? Então, ele descobre que é a ação dos espíritos naquele fenômeno mediúnico das mesas girantes que provocam aquelas respostas e aquele evento. Então, ele vai aprofundando o seu estudo e diz que existem médiuns que vão fazer isso de uma forma consciente e existem outros médiuns que vão fazer de uma forma inconsciente. E que no primeiro caso, esse médium, ele coloca em certas circunstâncias, esses fenômenos podem ser provocados pelos agentes denominados médiuns. E nós temos como exemplos eventos através das casas espíritas ou através dos outros templos religiosos, em que as pessoas aplicam o passe de cura, o fenômeno da comunicação dos espíritos. Tudo isso pode ser provocado pelo médium, provocado no sentido de que o médium tem consciência disso e de que ele vai se preparar adequadamente para que aquele fenômeno possa acontecer. O fenômeno das materializações também, que já não são tão raros, que já não são tão comuns, melhor dizendo, agora, são fenômenos mais raros, as materializações, mas também são fenômenos que são provocados de uma forma consciente pelos médiuns, pelos seus agentes. As psicografias, a psicofonia. É óbvio que o plano espiritual, ele não se coloca à nossa disposição para que a gente promova esses eventos a hora que a gente quer, da forma como a gente quer, não é isso. A consciência que a gente entende, nas palavras de Allan Kardec, é que você sabe da capacidade mediúnica que você tem e daquilo que você pode promover ou provocar com essa faculdade, com essa capacidade. Eu sei que eu sou médium, eu sei que eu tenho uma faculdade mediúnica, seja ela da psicofonia, seja ela da psicografia, sejam dos fenômenos físicos de materialização, seja na cura. Então eu tenho essa capacidade, eu tenho essa faculdade e vou me preparar adequadamente para que eu possa realizar esse trabalho, colocar essa faculdade à disposição do mundo espiritual de uma forma salutar, de uma forma saudável. Então eu tenho essa consciência, eu me preparo para isso. E amigos ouvintes, internautas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, a capacidade, a faculdade mediúnica, ela não é algo que cai assim como um por acaso em nossas vidas. Em existências pretéritas, muitas vezes em reencarnações passadas, nós de alguma maneira já nos utilizamos disso ou demos causa a essa necessidade de virmos com essa faculdade mediúnica, dessa capacidade. Então lá no mundo espiritual, antes da gente reencarnar, a gente lá já faz essa preparação. Antes mesmo de estar no corpo físico, você já se programa para desenvolver a mediunidade aqui quando estiver reencarnado. Então não é algo também que acontece como se caísse de paraquedas nas nossas vidas. Já há uma preparação não dessa vida, mas de vidas anteriores e até quando estamos ali na erraticidade, naquele intervalo entre uma reencarnação e outra, programando a nossa nova existência, e a gente chega à conclusão, com o auxílio dos nossos benfeitores espirituais, que a gente vai ter essa possibilidade de desenvolver a mediunidade aqui para nos ajudar na nossa caminhada em relação
a Deus. Então é uma faculdade que Deus nos concede para que a gente possa colocá-la aqui em prática de uma forma já antecipada de outras vidas no mundo espiritual, para que a gente possa nos educar em relação à vida espiritual, que a gente possa nos reeducar em relação às leis divinas. Muitas pessoas colocam, a mediunidade, eu vim com a mediunidade, eu tenho essa capacidade mediúnica, mas eu não queria ter isso é um castigo, ou se eu não usar a mediunidade, eu vou enlouquecer, eu vou ser castigado. Nada disso, irmãos e amigos ouvintes. Na verdade, quando a gente escolhe um gênero de prova, um gênero de expiação, não querendo colocar com isso que a mediunidade é uma prova, uma expiação, mas a mediunidade, ela é um exercício, ela é uma tarefa. Então a gente programa essa tarefa, a gente programa esse gênero de experiência. E quando a gente faz isso, há um certo determinismo de que a sua vida vai te levar, que vem o véu do esquecimento, mas a vida vai nos levar que em algum momento a gente se identifique com essa experiência que nós agendamos lá no mundo espiritual. Mas, amigos ouvintes, você está ouvindo o programa Luz na Penumbra com o estudo da obra Gênese, hoje aqui no capítulo 13, itens 12. E nós estamos falando dessa capacidade mediúnica que o médium tem, que o ser humano vem, para que ele possa colocá-la em prática. Então veja, você lá no mundo espiritual programou ser médium, programou um determinado tipo de mediunidade, uma capacidade mediúnica, seja ela qual for. Então, ao reencarnar, quando a sua vida começa a desenvolver, quando você toma a idade adulta, a maturidade, de algum momento a sua vida, o seu corpo físico vai te sinalizar dessa capacidade que você tem, dessa faculdade, e você vai exercitá-la, você vai colocá-la em prática. Algumas pessoas, por conta do véu esquecimento, sem saber qual a causa dessa mediunidade, por desconhecer essa faculdade, essa aptidão, muitas vezes até envolvidos por outras questões, por outras experiências, por outras tarefas que já exercem, acabam não colocando em prática. Mas vamos dizer, você vem com essa energia, você vem com essa faculdade, e se você não colocar em prática, você pode transferir, você pode fazer uma outra prática, um outro exercício, sim, desde que você consiga atingir o mesmo objetivo para o qual você escolheu a mediunidade. Mas veja, você se programou, você se preparou lá no mundo espiritual para ser médium. Aí chega aqui, você quer mudar, você quer exercer uma outra atividade, quer pegar essa faculdade, essa aptidão e transferi-la para um outro tipo de tarefa. Será que você estará preparado? Será que você vai ter os instrumentos necessários para fazer essa transferência, visto que você já fez toda uma pré-preparação para desenvolver a mediunidade? E aí agora você não quer mais fazer, você encontra algo que lhe seja mais interessante, mas será que você vai conseguir atingir o mesmo objetivo que você teria se você exercitasse, se colocasse em prática essa atividade mediúnica? Então é algo que a gente tem que avaliar. Ou seja, se eu me preparei para uma atividade e eu quero mudar, será que eu também estou devidamente preparado para fazer essa outra que eu escolhi? E é por isso que muitas vezes as coisas não saem bem, não dão certo, e a gente vai fazer essa transferência de culpa, de responsabilidade, acreditando a esse insucesso à capacidade mediúnica, dizendo que você está sendo castigado ou algo parecido. Mas na verdade não, é a sua aptidão. Qual a aptidão que você tem? A minha aptidão é para ser médium. Mas eu não estou exercitando isso, estou escolhendo uma outra tarefa. Será que eu tenho a mesma aptidão? Se você conseguir, você vai desenvolvê-la adequadamente e vai fazer essa substituição. Mas se não, você realmente vai ficar com algo mal resolvido. E, na verdade, é uma questão de escolha, de opção nossa, tendo em vista o nosso livre-arbítrio. Então,
Kardec ele fala nesses médiuns conscientes que vão produzir fenômenos adequadamente, preparadamente, e fala também dos médiuns inconscientes. E ele vai dizer, né, os inconscientes são os mais numerosos e frequentemente são encontrados entre os incrédulos mais obstinados, que assim praticam o espiritismo sem saber e sem querer. Por isso mesmo, os fenômenos espontâneos são de uma importância capital, uma vez que não se pode suspeitar da boa-fé daqueles que os obtêm. Ocorre que aqui, o que se dá com o sonambulismo, que em certos indivíduos é natural e involuntário, enquanto que em outros é provocado pela ação magnética. E aqui ele dá um exemplo ele acaba utilizando, né, um exemplo bem interessante dos médiuns conscientes e dos inconscientes. Ele vai dizer que o sonambulismo ele pode ser algo voluntário e pode ser algo provocado pela ação do magnetismo, ou seja, a pessoa ela pode ter, esse fenômeno pode acontecer do sonambulismo de uma forma inconsciente, sem ela saber. Agora ela pode se preparar e fazer aquilo de uma forma provocada, ou seja, com uma ação de um outro médium. Aquele médium vai magnetizar aquela pessoa, vai fazer um tipo de hipnose e ela vai entrar em estado de sonambulismo. Então ele dá dois exemplos. Em alguns isso acontece de uma forma espontânea, sem ação de um médium ou de uma outra pessoa, em outros não. Aquilo é um fenômeno provocado. E ele continua: porém, que esses fenômenos sejam ou não o resultado de um ato da vontade, a causa primária é exatamente a mesma e não se afasta em nada das leis naturais. Os médiuns, portanto, não produzem absolutamente nada de sobrenatural e, assim sendo, não fazem nenhum milagre. Olha que importante essa informação. Ele vai dizer que esses fenômenos sejam ou não o resultado de um ato de vontade, ou seja, ou ele é consciente ou inconsciente, ou ele é provocado ou espontâneo, a causa primária é a mesma, ou seja, ela tem uma previsão nas leis da natureza ou nas leis divinas. Em nenhum momento isso é uma derrogação de qualquer dessas leis. Ponto. Vai dizer isso. Pode ser provocado ou não provocado, mas ele tem a mesma causa. Aí ele continua: os médiuns, portanto, não produzem absolutamente nada de sobrenatural e, assim sendo, não fazem nenhum milagre. Então, se aquele fenômeno provocado, como foi os das mesas girantes, aí, se foi pela atuação de um médium, se um médium consegue fazer um efeito físico, um fenômeno físico, aquilo nada tem de sobrenatural. Uns conseguem, outros não conseguem. Então, aquele que tem esse pseudo-poder, ele é um agente de produção de milagres? Não, ele não está fazendo nenhum milagre, porque aquele fato ali, ele tem uma explicação nas leis da natureza, nas leis da física e nas próprias leis divinas. Então, se eu tenho essa capacidade de produzir um fenômeno físico, é porque eu tenho uma possibilidade, um magnetismo, uma possibilidade de movimentação, de manipulação dos fluidos que permitem que eu consiga resultado nesse fenômeno. Mas nem todos vão ter essa possibilidade, essa capacidade de manipulação. E isso a gente vai estudar mais à frente, quando chegarmos no capítulo dos fluidos, que vamos estudar bem essa matéria. Ou seja, os fluidos e essa possibilidade de manipulação através do nosso magnetismo. E aí Kardec continua: as próprias curas instantâneas não são mais milagrosas do que os outros efeitos, uma vez que são devidas à ação de um agente fluídico que desempenha o papel de agente terapêutico, cujas propriedades não são menos naturais, por terem sido desconhecidas até agora. Assim, o epíteto de taumaturgos, que a crítica ignorante dos princípios do espiritismo atribuiu a certos médiuns, é completamente impróprio. A qualificação de milagres, dada por comparação a essas espécies de fenômenos, só pode induzir a erro sobre a sua verdadeira natureza. Então, na verdade,
O que Kardec está querendo dizer aqui é que a gente não pode atribuir o milagre, ou seja, o fenômeno, ao médium ou àquela pessoa, ou ao santo. Ele vai dizer o seguinte, que aquela pessoa ela é um mero agente que está produzindo aquele efeito, mas que aquilo se encontra a sua causa nas leis da natureza e nas leis divinas. Então, quando ele diz aqui, né, a qualificação de milagres, dada por comparação a essas espécies de fenômenos, só pode induzir a erros sobre a sua verdadeira natureza. Ou seja, a causa, né? Será que aquele fenômeno ele aconteceu única e exclusivamente pela ação do médium? Ou ele poderia acontecer de uma outra maneira ou por um outro médium? Aonde que está a causa daquele fenômeno? Onde que está a causa daquele evento? Só na figura da pessoa, do médium? Ou ele poderia acontecer em uma outra situação? Porque, na verdade, o médium ele é um mero agente. Ele não é a causa principal daquele fenômeno e daquele evento. Ele, na verdade, é um intermediário. E quando a gente vai estudar o livro dos médiuns, Kardec nos ensina isso. O médium ele é um intermediário. Ou seja, ele está entre a causa e o efeito. Ele está entre o mundo espiritual e o mundo material. Então ele vai ser esse intermediário que vai fazer, de uma forma redundante, né, a intermediação entre esses dois mundos, entre esses dois polos, e vai fazer com que aquele fenômeno aconteça. Então ele não é a causa, ele é o meio. Ele é o intermediário, ele é um meio, ou seja, aquilo vai acontecer através dele, mas não quer dizer que ele seja a causa principal. Ele é um dos instrumentos que vai dar vazão àquele fenômeno. Então é isso que a gente tem que ter em mente, porque muitas vezes a gente acredita e dá uma qualificação, uma classificação aos médiuns, até de santos, aquelas pessoas que produzem os milagres, que produzem os efeitos, como se realmente aquilo fosse um milagre e como se aquela pessoa fosse dotada de uma capacidade sobrenatural. E aí que se criam até o endeusamento, o estrelismo. Então isso é algo que deve ser repensado quando a gente tira uma classificação, uma resposta a esse nível. Então Kardec está colocando aqui para nós, tirando que na verdade não existe nada de sobrenatural, nada de maravilhoso, nada de fantástico, e os médiuns não são santos, como na acepção da palavra, são aquelas pessoas que podem produzir milagres, porque na verdade a causa é espiritual, está nas leis do mundo espiritual. Ou seja, eles é que vão colocar, dar essa possibilidade para que isso aconteça de acordo com a vontade de Deus, para que então aquele fenômeno possa ocorrer. E isso é muito interessante porque muitas vezes a gente se pergunta, muitas pessoas vão até as casas espíritas, muitas pessoas vão até os templos sagrados buscando uma cura. E quando isso não acontece? Então aquele médium ele só pode praticar o milagre em determinadas pessoas, esse pretenso milagre, mas a gente tem que entender o seguinte, a cura, o resultado prático daquele evento mediúnico, daquele fenômeno, ele está condicionado às leis da natureza ou às leis espirituais. Se houver cabimento nas leis da natureza e nas leis espirituais e nos desígnios de Deus para aquele fenômeno aconteça, isso vai acontecer. Mas se não tiver, vai se cumprir a programação espiritual daquela pessoa. Então uns conseguem atingir a cura e outros não. Porque se o poder fosse do médium, ele poderia curar a qualquer um que ele quisesse. E isso a gente sabe que não é possível e não acontece. Mas amigos ouvintes, nós estamos chegando aí ao final do nosso programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações, que a gente possa refletir sobre essas questões que foram aqui faladas e que você, amigo ouvinte, também entre em contato conosco, entre em contato com a rádio, seja através do nosso telefone 3386-1400, pode entrar também através do nosso WhatsApp 984867633, para você
pode fazer a sua crítica, para você fazer a sua colocação, a sua pergunta, para que a gente possa aqui interagir com o nosso programa. Então, amigos ouvintes, até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra. Estamos na primeira parte, no capítulo 9, hoje iniciando o item 17, um capítulo no qual o nosso querido codificador trata da questão dos demônios no campo teológico, estabelecendo contrapontos e linhas argumentativas tanto da teologia católica quanto da teologia espírita, esta contida exatamente nesta obra, a quarta da codificação de nosso querido Allan Kardec. Nós contamos hoje, para nossa alegria e felicidade, mais uma vez, com a presença gentil, carinhosa, amorosa, lúcida, do nosso querido irmão, querido amigo, companheiro Newton Salles. Muito obrigado, Nádia. Estamos aqui com muita alegria participando mais uma vez desse trabalho. Isso, alegria nossa também, viu? Então, vamos começar, Newton? Com certeza. No tópico 17, então, do capítulo 9, fala-nos assim: afirmam que o castigo os segue por toda parte, que não sabem o que seja paz nem repouso. Só para nós retomarmos aqui, quem são os aqui? Eles afirmam que o castigo os segue. Segue quem? Aqueles anjos, aqueles seres decaídos, né? Isso. Então, eles praticam o mal, mas depois eles se constrangem, eles reconhecem que eles estão no castigo, né? E que isso segue com eles por toda parte. Portanto, eles levam isso dentro de si mesmos. Então, recomeçando, afirmam que o castigo os segue por toda parte, que não sabem o que seja paz nem repouso. Esta asserção, de modo algum, destrói a observação que fizemos quanto ao privilégio dos que estão fora do inferno, e que reputamos tanto menos justificado por isso que podem fazer, e fazem. Maior mal, né? Maior mal. Só um pouquinho para os nossos companheiros, amigos que estão nos seguindo, porque essa referência que está aqui ao privilégio dos que estão fora do inferno é que, por essa linha teológica, havia muitos seres anjos decaídos. Mas quando eles se dedicavam num local que eles próprios prepararam, chamado inferno, então havia um grupo que ficava sempre dentro do inferno para supliciar as vítimas, enquanto outro grupo saía a passear para encontrar os homens, seduzi-los com mentira, hipocrisia, tudo que nós já vimos anteriormente, importunação, e conduzir esses seres para junto daqueles que ficaram dentro do inferno, para eles também serem supliciados e de forma permanente. Então, eles não têm paz nem repouso, pudera porque estão na linha do mal, mas essa asserção, essa afirmativa, não destrói a observação que foi feita por Kardec sobre o privilégio daqueles seres decaídos que ficam fora do inferno, porque eles passeiam,
não é? Eles escolhem as vítimas. Há uma certa, digamos assim, diversão, até uma certa leveza na prática que fazem do mal. Enquanto que os outros ficam lá vendo os tonéis de azeite fervendo, os forcados, todos aqueles suplícios do tonel de Donaídes, daquela roda de Ixion que nós encontramos lá no Antigo Testamento. E então, e também no Novo, segundo a interpretação da teologia católica. Então, é exatamente isso aqui que o Kardec considera que é privilégio. Porque os outros não estão sempre lá só no sofrimento e saem a passear, escolhendo as vítimas, aqui no mundo dos homens, digamos assim. É de crer que esses demônios extra-infernais não sejam tão felizes como os bons anjos, mas não se deverá ter em conta a sua relativa liberdade? Eles não possuirão a felicidade moral que a virtude difere, mas são, incontestavelmente, mais felizes do que os seus comparsas do inferno em chamas. Depois, para o mal, sempre há um certo gozo na prática do mal, de mais e mais livremente. Perguntai ao criminoso o que prefere, se ficar na prisão ou percorrer livremente os campos agindo à vontade, pois o caso é exatamente o mesmo. Então, vemos aqui, né, que eles traçam para a gente, né, informação a respeito, né, como no conceito que se estabelece, né, de várias atuações, né, ou de possibilidades de estarem, como você mesmo narrou, né, naquele ambiente, né, considerado inferno, né, onde supliciam as suas vítimas, e os outros que estão à solta, né, estão influenciando, né, com liberdade de interferir e interagir nas vidas de todas as pessoas. Nós sabemos que, em verdade, a doutrina espírita nos fala a respeito de que eles não têm toda essa possibilidade, né? Não estão com toda essa liberdade, até porque mesmo estão constrangidos pelos seus próprios erros, pelos próprios sentimentos de culpa que trazem consigo. Sim. Eles se sentem verdadeiramente, né, consciencialmente constrangidos, porque ele fala que no processo da culpa não tem repouso, né? Não tem repouso. Não tem repouso. Verdade, nem isso paz, né? Não tem paz nem repouso. Traduz mesmo uma imagem de como seja lá, mas eles não têm essa plena liberdade, como se diz. É claro que alguns têm a possibilidade de transitar entre nós. Tem uma relativa liberdade, uma relativa porque liberdade. Saem de lá daquele inferno em chamas, né? Daquele local em chamas. E aí nós vemos aqui essa pergunta do raciocínio de nosso codificador, Allan Kardec. É de crer que esses demônios extra-infernais não sejam tão felizes como os bons anjos. Aqui, então, nós já temos uma espécie de hierarquia de felicidade, entre aspas, dos seres. Os bons anjos têm paz, têm repouso, têm felicidade. Depois os outros, os decaídos, que têm uma infelicidade maior do que os que estão aqui fora passeando entre os homens, porque eles estão lá no inferno em chamas. E há uma outra situação desses que também não são felizes, mas eles são, digamos assim, um pouco mais felizes do que os que estão lá dentro do inferno em chamas. Então, são 3 níveis aqui da satisfação, digamos, da felicidade, entre aspas, aqui, dos espíritos infelizes ou dos espíritos que estão aí encharcados no mal. Eles não possuirão a felicidade moral que a virtude defere, mas são mais felizes, incontestavelmente, que os seus comparsas do inferno em chamas. Aqui o raciocínio cristalino de Kardec. Falando da gradação, né? Exatamente dessas posições aparentemente geográficas, né? Como nós sabemos, na verdade, né? Esses estados não são conscienciais, né? E não estados geográficos, né? Onde as criaturas se localizam no mundo espiritual. Nós temos informação da doutrina espírita, né?
naquele livro Egorina Cunha, né? Sim. Ela narra, porque desdobrada foi levada ao plano espiritual, ela mostra as faixas vibratórias que a níveis conscienciais nós nos digamos assim, nós nos acompliciamos, né? Ou fazemos sintonia, né? Então, na medida em que nós estamos numa faixa de mais interesse relativas às coisas da Terra, né? Mais materializados, mais apegados, ficamos chumbados mesmo, né? Próximos da crosta terrena, né? Compartilhando com todas as dependências e necessidades daqueles que vivemos aqui na Terra, ainda presos ao corpo físico. Mas na medida em que nos libertamos disso e atingimos níveis conscienciais mais elevados, passamos então a respirar, né? Mais fundo e áreas mais altos, mais leves, né? Então, vibratorialmente, nós estamos onde pensamos, né? Exatamente. Onde nós Mas nos para sentimos. essa linha teológica, é verdade. O inferno é uma realidade de espaço cartesiano, né? É o espaço cartesiano é esse que nós medimos em quilômetros, metros. Para eles, isso existe mesmo. Com certeza. Né? Como uma realidade física. Para o nosso entendimento doutrinário, no Espiritismo, isso não existe espacialmente do ponto de vista do nosso querido Descartes. Então, vamos seguindo. Depois, para o mal... Nós lemos já então essa parte final. Até o inferno em chamas. Depois, para o mal, sempre há um certo gozo na prática do mal, de mais a mais, livremente, porque aqui já estamos no livre-arbítrio. Perguntai ao criminoso o que prefere: se ficar na prisão ou percorrer livremente os campos, agindo à vontade. Pois o caso é exatamente o mesmo. Isso que nós estamos falando dos espíritos que ficam mais, digamos, à vontade, mais felizes, passeando entre os homens, escolhendo as suas vítimas. Inclusive, nós temos essa narrativa, né, em que Kardec, didaticamente, né, nos apresenta, né, exatamente os espíritos felizes, aqueles Sim. infelizes, né, aqueles que sofreram em decorrência do suicídio, de toda sorte de dificuldades que buscaram, né? Ou aqueles felizes também, aqueles que já, de alguma forma, tiveram uma existência, né? Em que aproveitaram maximamente os recursos, né? Então, temos aí a gradação desses espíritos no livro Neste mesmo livro, Inferno, Céu né? e Inferno, que é a segunda parte, que a dele. primeira parte nós temos a parte teórica e na segunda parte nós temos, digamos, a parte prática. Os testemunhos, em que, né? Exatamente, o Kardec separou em capítulos os níveis evolutivos, começando com os espíritos felizes, esse é o segundo capítulo da segunda parte, porque o primeiro é o passamento, e com aquele subtítulo, A Carne é Fraca, e depois nós começamos o primeiro capítulo sobre uma instância evolutiva dos espíritos felizes. Depois nós temos condições medianas e assim subsequentemente, como você muito bem observou. E didaticamente, né? Kardec coloca Sim. primeiro aqueles espíritos que lograram, né, encontrar momentos felizes depois do seu decesso, né? Exatamente para trazer esperança para a gente. Para olha, nós. se nós fizermos esforços, né, podemos Você chegar, pode estar nessa condição, né? Porque nós temos nessa segunda parte o cotejamento, né, a relação direta entre a forma como nós vivemos, escolhemos as coisas e praticamos as coisas, a forma como nós desencarnamos, isso tudo está diretamente ligado, a forma como nós despertamos no plano espiritual e a forma como nós passamos a viver ou continuar a viver no plano espiritual. Continuando, então, afirmam outros sim que o remorso os persegue sem tréguas, nem misericórdia, esquecidos de que o remorso é o precursor imediato do arrependimento, quando não é o próprio arrependimento. Tornados perversos, obstinam-se em o ser, e sê-lo-ão para sempre. Mas desde que se obstinam em ser perversos, é que não têm remorsos. Do contrário, ao menor sentimento de pesar, renunciariam ao mal e pediriam perdão.
Logo, o remorso não é para eles um castigo. Pelo contrário, é uma porta de libertação, não é isso? Nós estamos aqui no programa Luz na Penumbra, Rádio Rio de Janeiro, operando na faixa de 1400 AM e também pelo YouTube, pelas nossas redes sociais. Nós seguimos, então, aqui estudando esta obra. Estamos no item 17 do capítulo 9 da primeira parte, em que o nosso querido codificador aborda a questão dos demônios, estudando hoje, para nossa alegria, junto com o nosso irmão, querido companheiro e amigo, Newton Salles. Então, vamos lá, Newton. Vamos comentar aqui os princípios que estão neste parágrafo, que são bastante importantes. Com certeza, né? Quando ele coloca aqui, né, afirma outro assim, que o remorso os persegue sem tréguas, nem misericórdia, esquecido de que o remorso é o precursor imediato do arrependimento, né? Então, quando não o próprio arrependimento, nós vemos aí, então, né, que efetivamente eles traçam exatamente a linha que é, né, no entendimento que se tem nessa teologia, traça-se a linha de como efetivamente se dá o processo de nós espíritos, quando na erraticidade, né, estamos lá ainda mergulhados no processo do arrependimento, do remorso, né? Então, essa gradação didática mesmo, né, foi colocada por Kardec, né, mostrando-nos a importância do remorso, né, mas não a permanência nele, né? Então, o remorso é uma coisa importante. É importante cair em si e perceber-se em erro. Agora, a partir daí, o arrependimento que surge, né, como necessidade de mobilização no sentido de vencer aquela adversidade, aquela dificuldade que trazemos em nós, né? Que isso o Kardec nos coloca. Nós vemos aqui que esses espíritos ainda não se deixam quedar por isso, porque eles não conseguem vencer e superar isso. Percebemos aqui nessa colocação que nos fazem. Isso, né? Fica muito patente na segunda parte desta obra, quando nós vemos os espíritos, os criminosos arrependidos ou os espíritos endurecidos, são os espíritos, e aí nós vemos que há digamos assim, um caminho, né? O remorso, depois o arrependimento, depois o desejo de reabilitação. Reparação, né? De reparação, e aí, na reencarnação, muitos deles até pedem um tipo de situação na encarnação que os faça redimir-se dessas outras questões que... É verdade. Na verdade, a gente observa que o mal, ele também, quando alimentamos em nossos corações, pelo ódio, pelo ressentimento, pela mágoa, ele também se esgota em si mesmo, ele cansa. Chega a um ponto em que o espírito, né, nós não suportamos mais o sofrimento, porque o mal que desejamos ao outro é o mal que nos acomete, é o mal que nos infelicita, né? E muitas vezes, em estando de alguma forma desejando mal a alguém, não percebemos o quanto estamos nos envenenando com aquilo que desejamos. Na verdade, o mal não está fora de nós, o mal está dentro de nós. Né? E aí quando nós observamos, né, você lembrou bem, quando estamos nos diálogos, nas mesas mediúnicas, né, verificamos então a presença de nossos irmãos que, obstinados com a vingança, com a cobrança, né, não percebem o quanto sofrem, né? E muitas vezes estão assim há séculos. Nós conversamos com alguns espíritos à mesa mediúnica que muitas vezes estão há séculos. E interessante, né, Nádia, que parece a eles que todo o fato aconteceu ontem. É uma coisa muito presente, né? Eles estão tão mergulhados naquela ideia fixa, né? Da mágoa, do ressentimento, do ódio, da cobrança, que não percebem o tempo passar. A gente sabe que o tempo, né, na nossa realidade humana, né, ele se conta pelo coisa. Mas no plano espiritual, essa relação dimensional é diferente. Exatamente. Né? É o tempo psicológico. Aliás, o filósofo do tempo psicológico é Santo Agostinho, ainda quando ele estava encarnado, que ele formulou filosoficamente a questão do tempo psicológico. E nós temos outras concepções de tempo, inclusive a de Bergson, que está lá defendendo
a espiritualidade, o espiritualismo, na segunda metade do século XIX, né? O grande contraponto como a reação do espiritualismo ao materialismo, lá de Marx, de Engels, e de Lamarck e tudo. Mas a esse respeito, quando você fala do tempo, é a questão do tempo e do espaço, porque nós somos seres referenciados ao tempo e ao espaço num planeta de expiação e provas, porque essa é a nossa condição. Na segunda parte, existe um espírito, o espírito Lemaire. O dirigente da reunião pergunta a ele: onde você está? Querendo saber se estava do lado direito, esquerdo, do médium ou atrás, enfim. E ele responde: estou no meu sofrimento. É exatamente isso que você disse, porque nós perdemos a noção do tempo e do espaço no plano espiritual, porque essa é uma condição consciencial. E aí é absolutamente irrelevante a questão do tempo cronológico, porque aqui vige o tempo psicológico. Né? Exato. E mais até no tempo que o Bergson instituiu, filosoficamente, formulando la durée, que é a duração, que é a sequência de estados conscienciais que a criatura atravessa. Então, como você muito bem pontuou, aqui o tempo para ele não vai existir, como também o espaço. E aí nós nos socorremos aqui do exemplo do Lemaire. Verdade, Nádia. Nós percebemos, né, que quanto isso faz sofrer-nos, né? E em vida, porque às vezes ficamos presos às mágoas e ressentimentos, isso traz enfermidade, né? Porque enfermamos primeiro Sim. a nível espiritual, psicológico, espiritual, né? E depois eclodem as enfermidades, né? Em nosso campo físico, em razão da distonia, do desequilíbrio, da desarmonia que nós mesmos, invigilantes, né, provocamos em nosso psiquismo, né? Por conta de nos associarmos a essas posturas, né, de estarmos em confronto com os nossos irmãos, sabendo que cada um de nós está na vida, né, está vivendo a sua experiência de acordo com os seus potenciais, seus valores, suas possibilidades, né? Não podemos exigir do outro que ele nos ofereça, né, algo que ele não tem para dar. Assim como também temos que ter a consciência do que podemos oferecer aos nossos companheiros de jornada, né? Isso fala diretamente para a nossa relação de esposo, esposa, de pais, de filhos, né? Do universo familiar. Do universo familiar. Começa no universo familiar. Ter um olhar para isso, né, é muito importante, porque muitas vezes nos infelicitamos com alguma coisa que foi falado, que nos foi dito, né? E acatamos e achamos que aquilo é uma ofensa para a nossa personalidade, para a nossa conduta, mas em verdade devemos saber que cada um de nós, né, oferece aquilo que tem para dar, né? Exatamente. E devemos ter a generosidade, né, a compreensão de que cada um de nós deve aceitar o outro como ele é, como lembramos do nosso Gerson, querido Gerson Monteiro, né? Ele lembrava sempre isso, né? O segredo da felicidade é aceitarmos o outro como ele é e a vida como ela se apresenta. Né? É a sabedoria do nosso querido irmão Gerson, né? Ele continua circulando aqui pela rádio, certeza. Aproveitando então este momento especial em que você lembrou o nosso querido companheiro. Vamos mandar um abraço para o Gerson. Gerson, um abraço para você. Nós dois estamos mandando, né, Nilton? Com certeza. Eu sempre ouço aquele CD, né, que tem gravado, eu mantenho no meu carro, né, você, claro, e eu ouço nos trajetos, né, e beneficio. Aquilo é uma delícia. Nossa, uma beleza as gravações que ele fez aqui na Rádio Rio de Janeiro, né, e trazendo temas muito relevantes a respeito da reencarnação, né, da progressão dos mundos, e uma série de conceitos que foram muito importantes. Então, ele dizia para nós, né,
essas questões, ele sempre dizia assim, quando alguma coisa dava certo, quando algum de nós fazia uma coisa que ele achava muito interessante e tal, ele dizia, vou lhe dar um beijo na testa. Então, Gershon, eu chamava de Gershon, onde você esteja, meu querido irmão, meu querido amigo, receba a nossa gratidão, nosso abraço sincero, fraterno e um beijo na testa. Né, Newton? Graças a Deus, lembrando do nosso querido amigo, né, querido irmão. Newton, muito obrigada, Newton Salles, por estar aqui estudando conosco o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. Com certeza. Muito obrigada. É uma gratidão estarmos Isso. aqui. E gratidão a você também, amigo ouvinte, que esteve conosco até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.